Boa tarde aos amáveis amigos e irmãos aqui presentes e aos que estão nas diferentes nações. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero agradecer a todos os coordenadores e ativistas que de maneira voluntária estão participando neste mês da terceira campanha internacional de doação de sangue da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz. No sangue está a vida, doando a ceifa da vida, a qual está sendo realizada em 20 países. É de muita satisfação ver as imagens que nos chegam dos voluntários de diferentes nacionalidades que com tanta dedicação organizam as atividades em hospitais, praças, escolas, universidades e lugares públicos em geral. Desde a Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz, cremos que a doação deste líquido tão vital para o ser humano não deve ser um ato minimizado e nem esporádico, mas deve existir a consciência de uma cultura de doação no indivíduo como uma necessidade permanente e não somente associada às urgências ou aos desastres. Sempre devemos ter em conta que a doação de sangue é um ato de amor, de solidariedade e de responsabilidade social. Cada pessoa leva no seu coração o desejo de ajudar, o desejo de viver e de ajudar outros a viverem. E nas suas veias está a forma de fazê-lo. Também quero felicitar a todos os países que estão trabalhando nos fóruns universitários, educando para não esquecer o Holocausto, paradigma do genocídio, como Porto Rico, México, Argentina, Colômbia, Paraguai, Panamá, e assim convocar todos os países que ainda não iniciaram com o projeto educativo para que se unam a este labor, já que a educação é um mecanismo fundamental para modificar sociedades e, consequentemente, para mudar o mundo em todas as esferas. Por outra parte, como embaixador mundial, eu quero lhes apresentar o projeto Educação do século XXI para a paz do ser humano e das nações. Este projeto está baseado no indivíduo da espécie humana, com o objetivo de beneficiar o desenvolvimento integral dos seus componentes, alma, espírito e corpo, buscando através da educação, como ferramenta fundamental, estabelecer o respeito e a aplicação dos princípios universais, inerentes à sua essência, oferecendo parâmetros e instrumentos de aplicação simples para conseguir o aperfeiçoamento pessoal, uma convivência pacífica,
e um entendimento harmônico na família humana. Veremos através de um vídeo o conceito central deste projeto. Porém, ante tudo, eu quero recordar a todos os coordenadores que, para a realização dos projetos no campo judiciário, primeiramente devem se contactar com a direção da Embaixada de Porto Rico e em Porto Rico, que lhes estarão facilitando as instruções para este novo campo de trabalho, o doutor Camilo Montoya e o licenciado Francisco Guerra, do México. Durante a semana, entrem na página da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz e também na página da Grande Tenda Catedral, porque haverá boas notícias. E antes que passem esses documentários através do satélite e daqui, estarão na página da internet. E assim, pois, os que sempre desejarem ver primeiramente as coisas, estão convidados a visitarem a página da Embaixada de Ativistas pela Paz durante todos os dias da semana. E também nos sábados e domingos. E daqui verão e serão transmitidos alguns documentários pelo satélite, mas antes de estarem no satélite transmitidos desde aqui, eles estarão na página da Embaixada de Ativistas pela Paz, bem como na página da Grande Tenda Catedral, e ainda na página sob o meu nome. Aí poderão buscar, principalmente sob o meu nome, é que aparecerá primeiro todas as notícias da Embaixada de Ativistas pela Paz e também da Grande Tenda Catedral. De modo que a página é de vocês e para vocês. Assim que todas as pessoas estão convidadas a visitarem a página que estará sob o meu nome, e aí teremos boas notícias. Bom, vamos buscar no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 21. A partir do versículo 1 em diante, onde nos diz: E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras,
Jesus então enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor necessita deles, e que logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem no nome do Senhor. Hosana nas alturas. E ele, entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. As obras de Jesus ao entrar em Jerusalém. Esse é o tema para esta ocasião. Queiram assentar-se, tenham bondade. Jesus sabia que nesta ocasião não seria recebido pelo governo e tampouco pela religião ou pelo conselho do Sinédrio, pelos líderes do judaísmo, os líderes da religião de Israel. Ele entrou como rei, o que também é tipo e figura para a sua segunda vinda, ou seja, para a vinda do Messias, para o último dia. Ali está o tipo e figura. Vemos que as coisas que ele fez na sua entrada em Jerusalém, uma delas foi expulsar os mercadores do templo, limpar a casa de Deus. Outra coisa, nós temos as parábolas, como a parábola da figueira estéril. Temos um confronto ou um desafio quando houve esse desafio pela autoridade de Jesus. Quando lhe perguntaram: com que autoridade tu fazes estas coisas? Ele tinha autoridade para fazê-lo, porque era
Emanuel, Deus conosco. E logo ele disse: o zelo da tua casa me consumiu. O zelo da casa de Deus, pois era a casa do Deus que estava encarnado na pessoa de Jesus. Emanuel, Deus conosco. Nós também podemos ver a parábola dos dois filhos. Também vemos a parábola de uma vinha que foi plantada. Também a parábola da festa de boda, no capítulo 22 de São Mateus. Também vemos a resposta que Jesus deu para os herodianos. Quanto ao tributo a César, onde Jesus lhes disse: dai a César o que é de César, ou seja, dai a César os tributos, as contribuições. E isso também se estende a todas as pessoas. Pagar ao governo do seu país o que lhe corresponda, os tributos, as contribuições, pagar os impostos. E a Deus o que é de Deus. Em termos de dinheiro, as ofertas para Deus, os dízimos, as contribuições, o apoio à obra de Deus. E espiritualmente, o tempo que corresponde para servir a Deus. E, sobretudo, dar o coração a Deus, para que nele habite. Dar lugar à palavra de Deus em seu coração, que é uma semente. E quando é semeada no coração, a pessoa não deixe que o inimigo a arranque daí. Porque se deixar que lhe arranque, essa pessoa será a pessoa representada no terreno onde a semente caiu, e o diabo veio e arrancou o que havia sido semeado no seu coração. O terreno junto ao caminho. E também que seja cuidadosa para produzir frutos. Porque quem não produzir frutos, a árvore que não produzir bom fruto, será cortada e lançada no fogo. Los que foram sembrados entre espinos, a que foi semeada entre espinhos, são aquelas pessoas onde a palavra é semeada. Porém, os afãs do tempo em que vivem afogam essa palavra e não produz frutos. E a palavra é a semente que tem que produzir o fruto, ou seja, produzir o fruto pelo qual tem que ser cuidada, regada, protegida e se materialize
o que essa palavra diz que tem e que fará. E assim as promessas de Deus se tornem uma realidade na pessoa. A que foi semeada na boa terra é aquela pessoa que escuta e entende a palavra e produz o fruto, 1 por 100, 1 por 60 e 1 por 30. Essa é a boa terra. Estas pessoas são os escolhidos, as virgens prudentes da parábola das 10 virgens. Encontramos também a resposta de Jesus aos saduceus, os quais diziam que não havia ressurreição. Capítulo 22 de São Mateus, no versículo 23 em diante, onde diz: Y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo e o terceiro até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Então vocês observem os ensinamentos que Cristo deu de como será quando os crentes em Cristo ressuscitem e os que estiverem vivos sejam transformados. Já não haverá isso de que se casarão para ter filhos? Não. Haverá uma mudança para os filhos e filhas de Deus que formam a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Serão como os anjos, que nem se casam, nem se dão em casamento. Ou seja, que aí nos mostra algo muito importante. E a respeito da ressurreição dos mortos, porque os saduceus não criam na ressurreição. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Isso no capítulo 3 do Êxodo. Ele disse: Eu sou o Deus de tu padre, disse a Moisés, o Deus de Abraão. Disse isso para Moisés. E o Deus de Jacó.
Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. no es Dios de muertos, Ora, Deus não é Deus dos mortos, de vivos. mas dos vivos. Y les muestra que el creyente Aí ele mostrou no muere, que o crente não morre, está vivo cuando muere el senão que permanece vivo quando morre o seu corpo, y el creyente vivirá eternamente. pois estará no paraíso. Y le será dado O crente viverá para eternamente, vivir e lhe será dado um corpo físico para que possa viver eternamente, fisicamente, neste planeta Terra. en las noticias aparece que se vislumbra cierto problema E mesmo que nas notícias parece que se vislumbra certo problema de Norteamérica lá num estado da América do Norte, no monte Yellowstone, Yellowstone, en donde está saliendo ou Yellowstone, un gas, onde está saindo um gás, parece que é o gás hélio, una señal de que pueda entrar en erupción, e é um sinal de que possa entrar em erupção y que parece que es el más grande del o mundo. vulcão ali, que está ali, Y si entra en erupción, e parece que é o maior vulcão do mundo, la catástrofe mundial e se entrar em erupção, será grande. será grande a catástrofe mundial. Millones de seres humanos Morrerão milhões de seres humanos. morirían. Pero tenemos una promesa de parte de Dios Mas nós temos uma promessa da parte de Deus. a una cena, Temos um convite para uma ceia, bodas del Cordero. para a ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, Portanto, hayan noticias embora haja notícias duras e tristes na terra, en la tierra, del cielo hay buenas há boas notícias do céu. una invitación Um convite de parte de Dios da parte de Deus cena de las bodas del para a ceia das bodas do Cordeiro. Dice Apocalipsis capítulo Por isso, no capítulo 19 do Apocalipse, versículos 9 e 10, son bienaventurados los que son nos diz que são bem-aventurados os que são a convidados la cena de las bodas. à ceia das bodas do Cordeiro. Eu fui convidado y acepté e aceitei o la convite. invitación. ¿Y quién más? E quem mais? Cada uno de ustedes. Cada um de vocês também. Recuerde que eso Recordem también que isso também está ligado parábolas del padre familia del rey às parábolas que do pai de família, de um rei que preparou uma grande ceia, y no quisieron ir. mandou buscar os convidados e eles não quiseram ir. Que se les Então ele mandou o seu servo, que é o Espírito Santo, buscar a buscar a todos, todos, buenos y malos. os bons e os maus. Por eso se hace a través del Por isso é que se faz la predicación por medio de la unción del Espíritu Santo, o chamado através do Evangelho de Cristo, convidando na sua pregação, a recibir a Cristo como Salvador. por meio da unção do Espírito Santo, Y así también convidando la invitación a la cena para que recebam Cristo como Salvador. que esas son las personas E assim também aceitem que están en la cena o convite à ceia das bodas do Cordeiro, del Cordero. porque estas são as pessoas que estarão na ceia das bodas do Cordeiro. Tenemos también E ainda temos cuando los fariseos le preguntan quando os fariseus perguntaram para a Jesus, Jesús al escuchar que él había logo depois de también escutarem a los herodianos
que ele havia respondido bem aos herodianos, Los saduceos no, porque os fariseus los saduceos no creen en criam na ressurreição, o ángeles, mas os saduceus não. no creen en la resurrección. Os saduceus não criam em Los anjos, fariseos sí creen tampouco criam na ressurreição. en ángeles, Porém, os fariseus creen criam em anjos, en criam ángel y creen en la resurrección. na ressurreição. Jesús decía, hablando de los E Jesus, falando dos crentes nele, que no es la voluntad de nuestro Padre que disse: está en los cielos, não é a vontade de nosso Pai que está nos céus, de estos pequeños, ou do meu Pai que está nos céus, decía, porque que um desses pequeninos se perca, Padre, porque seus anjos veem o rosto do meu Pai que a cada persona dia. en Cristo tiene su ángel. Tiene Porque os seus anjos veem o rosto de meu Pai a cada dia. Porque cada crente em Cristo tem o seu anjo, tem um anjo, o seu corpo angelical. que es el Assim ángel como Deus tem o seu anjo, Cristo o seu en corpo cuerpo angelical, que é o anjo do pacto, Cristo no seu corpo angelical. el espíritu Essa é a imagem de Deus. angelical. E a imagem da pessoa é o espírito da pessoa. O seu corpo angelical, seu corpo espiritual. Y le preguntan los fariseos, E os fariseus, para o tentarem, lhe perguntaram: tentarle, le preguntan, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesús les E dijo, Jesus disse-lhe: amarás al Señor tu Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, y con todo de tu toda a alma, tua alma y con todo e tu de mente. todo o teu pensamento. Este es el primero Este é o gran primeiro e mandamiento. grande mandamento. ¿Ve? El amor a Dios en forma Viram integral. o amor a Deus de forma integral. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. E o segundo semelhante a Estos este, mandamientos, e é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. toda Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. o sea que los dos mandamientos Ou seja, mayores, que os dois maiores mandamentos porque el amor são de amor, lo porque o amor é o maior. la primera venida Por de isso, Cristo fue a primeira vinda de Cristo la manifestación más grande foi a maior del amor manifestação de Dios, do amor de de Deus. Dios al mundo, Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo deu o aquel seu que Filho no cree unigênito, no se pierda, para que mas todo tenha aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. la manifestación de amor siempre es A manifestação de amor bendición y para sempre é de bênção e para bênção hacia quien sea proyectado para el amor. quem seja projetado o amor. Para quem o amor seja projetado. Luego, los fariseos E logo em seguida, interrogan Jesus interrogou Jesús interroga a aos los fariseus. Le habían preguntado a los fariseos cuál era el mandamiento principal y él le contesta. Os fariseus haviam lhe perguntado qual era o mandamento principal e ele respondeu qual era o primeiro. Y el segundo, ¿cuál es? E lhes disse o segundo, ou seja, Pero ahora que Jesús não tinham que lhe los va a perguntar. interrogar a ellos. E qual é o segundo? Estando juntos los fariseos, Jesús Aí les respondeu também. diciendo, Porém, Jesus agora interrogou a eles, dizendo-lhes. ¿de quién es hijo? Le dijeron, E estando reunidos os fariseus, Jesus os interrogou. pues como David, Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E eles disseram, de Davi. Disse-lhes ele, como então é que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés? pues si David le llama Se Davi, pois, lhe chama Senhor,
es como é seu filho? y nadie le E podía ninguém responder podia palabra, responder-lhe uma y palavra. nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde E aquel desde día aquele dia, preguntarle más. Se acabaron los preguntones. nem mais alguém ousou interrogá-lo. Tentarlo. No era que querían saber, era que querían Não é que eles tomarlo en quisessem alguna falla saber. de la enseñanza. Acabaram-se os perguntadores, porque lhe perguntavam para Y tentá-lo. en el capítulo Não é porque queriam saber, 23, mas porque queriam tomá-lo em alguma falta no ensinamento que dava. E no capítulo 23, las são mostradas as características características del fariseo de um fariseu y también e Jesus também pronunciou 7 sobre los fariseos. ais sobre os fariseus. Por ejemplo, Por exemplo, el capítulo 23, no verso capítulo 13 23, dice, versículo 13, mas hay de vosotros, disse: escribas Mas y ai de vós, fariseos, escribas e fariseus, hipócritas, hipócritas, porque cerráis el reino pois que de los fechais cielos aos delante homens o reino dos de los céus. hombres, pues ni entráis Nem vós entrais, ni dejáis nem deixais entrar os entrar que estão aos que entrando. estão entrando. E hay 7 ayes, E há 7 ais. menciona 7 vezes mencionou aos escribas e aos fariseus, lhes dizendo, diciéndoles os ayes para ellos. ai para eles. Y luego E em seguida les habla del juicio lhes falou do juízo que viene. que virá. Dice, Disse no versículo capítulo 23, verso 34. 34. Dice, portanto, e he disse-lhes, aquí yo portanto, envío eis que eu profetas, vos envio sábios, profetas, sábios e escribas. O sea, Cristo dice que va a enviar Cristo disse que lhes enviará profetas, profetas, sábios, escribas, sábios e escribas. y esto es bajo E isto el sob nuevo pacto. o novo pacto. Van a estar donde en la iglesia. Portanto, onde estarão? Na igreja do Senhor Jesus Cristo. Por eso Efesios capítulo Por isso, na carta aos Efésios, 11 dice, no capítulo 4, versículo 11, foi dito que Deus colocou na sua igreja apóstolos, profetas, profetas, evangelistas, evangelistas, maestros, mestres pastores y maestros. e pastores. Portanto, he aquí yo os Portanto, envío eis que vos envio profetas, sábios y escribas, e y de escribas. ellos a unos A um deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Esas fueron las persecuciones Essas foram as perseguições que fizeram que hicieron contra a igreja do Senhor Jesus en Cristo, Israel, lá em Israel, en el tiempo de los apóstoles, no tempo dos apóstolos y luego de ellos también. e depois deles também. Aún Pablo iba O próprio al Paulo sumo sacerdote, ia com cartas do sumo sacerdote allá, buscando aos crentes em Cristo lá em Damasco. dice, para que venga E sobre segue nosotros dizendo,
Segue dizendo: para que venga sobre vosotros para que sobre vós caia todo o sangue justo, la sangre justa que se ha derramado que foi derramado sobre a tierra, sobre a terra, desde la sangre de Abel, desde o sangue de Abel, o la justo, sangre até o sangue de Zacarías, de Zacarias, hijo de Berequías, filho de Baraquias, a quien mataste que vós matastes entre el templo y entre o santuário e o altar. de cierto os digo que todo Em verdade vos vendrá digo que todas essas sobre esta coisas generación. hão de vir sobre esta geração. O sea que Dios vengaría la sangre de toda esta Quer dizer que Deus vingaria o sangue de todas essas pessoas Israel, que Israel, los fariseos y saduceos, os fariseus e saduceus, matado haviam matado. e incluyó Incluiu também la sangre de Abel también. o sangue de Abel. Luego, y por supuesto después, E com certeza depois também también está incluida la sangre de Juan el Bautista, la sangre de Jesús, foi incluído o la sangue sangre de los apóstoles, de João Batista, o sangue de Jesus, o sangue dos de apóstolos, creyentes en Cristo, o sangue de milhares de crentes em Cristo, profetas, dos ministros, dos de profetas, pastores, dos evangelistas, dos pastores e todas estas coisas. una de las causas mayores. E esta é uma das causas maiores pelas quais Jerusalén fue destruida, Jerusalém foi destruída. el templo fue destruido O templo foi destruído. y actualmente E atualmente no hay templo não há templo en el monte del templo donde estaba el lá no templo monte de do Salomón, templo onde estava o templo de Salomão, excepto com exceção un templo de um templo musulmán. muçulmano. O sea, el templo Ou seja, de la roca o actual templo da rocha, atualmente, judío. templo não judeu. Luego encontramos también Depois vemos também que cuando que Cristo quando Cristo había foi levado ante Pilato, diante de Pilatos, y Pilato quería dejarlo libre, este porque queria no deixá-lo había livre culpa. porque disse: Y não la encontro esposa de culpa Pilato nele. vino donde E a Pilato própria le dice, esposa de Pilatos veio "No até tienes ele e lhe nada que disse: ver con ese justo, não tenhas nada que porque ver su com esse alma justo, ha sido atormentada mucho por porque causa tenho sido atormentada em muito por causa dele nos de sonhos. él". Pilato trataba de soltarlo, Pilatos tratava de soltá-lo, y para la Pascua porque na época da Páscoa soltavam algum preso que o povo que el quisesse, quisiera, que o povo que el escolhesse. escogiera. Y a petición del pueblo, E a pedido do povo, Pilatos o deixava livre. Não importava ¿qué causa que motivo había sido tomado preso? este havia sido preso. Y hubo dos presos importantes, E houve dois presos importantes, Barrabás Barrabás y Jesús. e Jesus. Y Pilato quería soltar Pilatos a queria soltar Jesus y pregunta e perguntou: ¿a quién soltaré? a quem soltarei? ¿A quién dejaré libre? A quem deixarei livre? ¿A Jesús o a Barrabás? Jesus ou Barrabás? ¿A cuál quieren que deje libre? A quem querem que deixe livre? Barrabás ou Jesus? Y pidieron a E Barrabás. pediram a Barrabás.
Pilato dice, Então Pilatos disse: ¿y qué haré con Jesús? E o que eu farei com Jesus? Dicen, crucifica. Lhe disseram: Pilato crucifica-o. dice, a vuestro rey Pilatos perguntou: he de crucificar. hei de crucificar o vosso rei? Ellos dicen, E disseram: no tenemos rey. não temos rei. Recuerden que él entró a Jerusalén Recordem que ele entrou em Jerusalém como en su rei, entrada triunfal, na sua entrada triunfal. y le habían O haviam proclamado, rey los que le siguieron, os que o seguiam, o haviam proclamado que rei, viene en el nombre, pois disseram: bendito o rei que vem no nome do Senhor, bendito o filho de Davi. y dicen, nosotros Então no disseram: tenemos rey, sino nós a não César. temos rei senão a César. Ese fue el rey que ellos Esse foi o rei que eles reconheceram como su rey. como o seu rei. Y eso le ha causado muchos problemas. E isso tem causado muitos problemas para Israel, Porque ellos mismos porque eles próprios escogieron escolheram un rey pagano um rei pagão. y las palabras de Cristo en una ocasión E as palavras de Cristo, yo vení numa en nombre del ocasião, Padre, no me disse: recibís. Cuando él no ve eu vim no nome do meu Pai e vós não me recebeis. recibiréis. Quando vier outro em seu próprio nome, Y el que a vence esse recebereis. será el anticristo. Eso también E o le que ha virá em traído seu problemas próprio nome será o anticristo. a Israel. Isso também trouxe problemas para Israel. Pero con todo eso Israel sigue siendo como nación, Porém, como pueblo de Dios. Como nación, com como tudo pueblo isso, elegido, primogénito de Dios. Israel segue sendo, Pueblo modelo, como povo, como nação, o povo de para los demás Deus. pueblos. Como povo, segue sendo o filho primogênito de Y el que Deus. trate bien a Israel, O povo modelo para os demais bendecido por povos. Dios. E quem trate bem a Israel será abençoado por Deus. Mas quem trate Israel mal terá problemas com Deus. Dios cegó Deus cegou a su propio pueblo, o seu pueblo próprio hijo povo, primogénito, seu povo primogênito, que libertó de la esclavitud que de ele Egipto. libertou da escravidão no Egito. Recuerden que en el capítulo Recordem 14, que no livro do Êxodo, no capítulo 4, 22, no versículo 22, ele disse: dice del Éxodo, Israel mi é meu filho, primogénito. meu primogênito. Es un pueblo que tiene promesas É de um grandes povo que tem bendiciones, promessas de grandes prospera bênçãos, donde no hay prosperidad. que prospera onde não há prosperidade, prospera na agricultura, donde no hay onde não há terreno agrícola, terreno agrícola. y Dios le da sabiduría, Deus lhe dá a sabedoria trabajar en la agricultura, para trabalhar na agricultura calidad, e produzir calidad frutos de qualidade. de frutos. Dios cegó a Israel Deus cegou a Israel para poderlo redimir para poder redimi-lo y poder redimir a e redimir a sua igreja. los primogénitos, Os escritos primogênitos en el que libro del estão Cordero, escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, individuos. que são os primogênitos como indivíduos. De los primogénitos de Dios bajo el nuevo pacto forman la iglesia novia del Señor E Jesucristo. que são os que formam a igreja dos primogênitos de Deus sob o novo pacto, Ahora pasamos que al formam a capítulo igreja do 23, Senhor Jesus Cristo. Capítulo 23, verso 37 al 39. E no capítulo 23 de São Mateus, Ya vimos nos versículos 37 ao 39,
aunque fue proclamado por tus seguidores, pois já vimos que pero el pueblo y la nación como ele não foi recebido como rei, no lo recibió. embora tenha sido proclamado pelos seus seguidores como rei. Mas o povo, a nação como nação, não o recebeu, Pensaba que sería así. nem os líderes religiosos Por tampouco. eso Dios Porém, tudo estava profetizado que seria assim. Por isso, Deus tem misericórdia de Israel. perdónanos porque Por isso, Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. capítulo 23, verso 35. E aqui onde mencionamos, no capítulo 23, versículos 37 ao 39, que va a ser cumplida há uma profecia que será cumprida neste tempo final, relacionada à vinda do Messias. y está ligada E está ligada a Israel. a Israel. Jerusalén, Jerusalém, Jerusalén, Jerusalém, que mata os profetas, e que apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. está profetizando, dándole a conocer lo que va a pasarle a Jerusalén. Porque Está profetizando, dando a conhecer o que se passará com Jerusalém. hasta que digáis, bendito Porque eu vos digo que desde en el agora nombre del Señor. não me vereis mais, até que digais: bendito o que vem no nome do Senhor. Ou seja, que a profecia se repetirá. Porém, isto Y ese es el misterio del é séptimo sob sello. um novo pacto. El misterio Esse de é la o mistério do sétimo venida selo, del Mesías para el o tiempo mistério final, da vinda do Messias para o que tempo para el final, cristianismo es que para o la cristianismo venida de Cristo, para los judíos, é a segunda vinda de la Cristo, venida del Mesías e para os judeus, prometido. a vinda do Messias prometido. Es el misterio por el cual hubo silencio en el cielo como por media hora en É o Apocalipsis, mistério pelo qual capítulo 8, verso houve 8, silêncio no céu quase por meia hora, no capítulo 8 do Apocalipse, versículo 1. que ni los ángeles É o del cielo mistério do qual conocían, Cristo diz que nem os anjos no céu ni los conheciam. que dijo, ni aún el Hijo Ele conoce disse cuándo numa ocasião: será el día y la hora, nem mesmo o Filho conhece que ya quando será o dia e a hora. fue sepultado. Mas depois que morreu, foi sepultado e ressuscitou glorificado, De ahí en adelante ya supo daí em diante soube quando será. cuándo sería el día y la hora de la venida Quando será o dia e a hora da vinda do Filho do del Homem día posterior. para o último dia. La iglesia del Señor A igreja do Senhor Jesus Cristo está esperando a sua vinda venida, como la como segunda. a segunda vinda de Cristo. Los judíos están esperando Os judeus estão esperando a vinda do Messias como a primeira vinda, porque no se dieron cuenta porque eles não se deram conta de que ele veio 2000 há 2000 anos atrás. años atrás. En el libro de citas del reverendo William Branham, No livro das citações do reverendo William Branham, reverendo William Branham, o extractos de mensajes citações del reverendo William Branham, das mensagens do reverendo William Branham, 155, ou extratos das mensagens do reverendo William Branham. párrafo Na página 335, 155 e parágrafo 1383, ele disse: habrá una verdadera Ó, lluvia temprana haverá uma verdadeira chuva temporã e tardia nos últimos dias sobre esse grupo pequeno que sobre viene con él, esse sobre pequeno este grupo asno manso y humilde, que vem com ele, sin una denominación, clamando, sobre esse asno manso e "Hosana al humilde, Rey que viene en sem el uma nombre denominação e clamando: Hosana ao Rei que vem no nome do Senhor. Eso es de lo que Cristo habló cuando dijo, Foi disso que Cristo no me disse veréis más hasta que digáis quando falou: que viene en el nombre não me vereis mais até que digais: bendito que vem no nome do Senhor.
Isso é a sua segunda vinda, que a igreja do Senhor Jesus Cristo está esperando, como está na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 21, onde ele nos diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de também sujeitar a si todas as coisas. É para isso a sua vinda à sua igreja, para transformar os nossos corpos, dos que estivermos vivos neste tempo, e para vir com os crentes que morreram fisicamente e ressuscitá-los em corpos eternos, corpos glorificados. Esse é o poderoso exército de Cristo. Os crentes que morreram, que estão no paraíso em corpos angelicais, que virão com ele na sua segunda vinda, e os vivos que se ajuntarão com ele ao serem transformados e se ajuntarão com o grupo que ressuscitará em corpos eternos. Essa chuva temporã e tardia foi prometida que virá. Deus enviará à terra a chuva temporã e tardia. A Escritura nos diz: no capítulo 2 do livro de Joel, no versículo 23, e vós, filhos de Sião, e Sião espiritual sob o novo pacto é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Disse: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a tardia. Chuva temporã e tardia do Espírito Santo para nos dar a água espiritual para a alma. E de era em era deu o alimento espiritual por meio da palavra e deu o Espírito aos crentes em Cristo. E veio um avivamento do Espírito para a igreja do Senhor Jesus Cristo, de era em era e de etapa em etapa. O avivamento passado foi na sétima era, na era pentecostal, quando o reverendo William Branham teve um poderoso ministério da parte de Deus, onde o Espírito de Deus se moveu no meio do cristianismo. E sob o ministério do reverendo William Branham, Deus derramou um grande avivamento sobre o cristianismo.
E na página 166 do livro das citações, na versão em espanhol, no parágrafo 1485, ele disse: 5 dice: eu estava ficando bastante velho e pensei, haverá outro avivamento? Verei eu outro tempo? Ou seja, um outro avivamento, como aquele que houve de era em era, quando o Espírito Santo enviou cada mensageiro, ungiu cada mensageiro, e através de cada mensageiro se manifestou e trouxe um despertamento, um avivamento espiritual no meio do cristianismo. E ele se perguntava, haverá outro? Haverá outro avivamento? Ele estava falando aqui, no dia 28 do mês de novembro, do ano de 1965. E já no outro mês foi sua partida. E ele se perguntava, haverá outro avivamento? Vejamos a resposta. E só recordem, virá um cavaleiro num cavalo branco do oeste. Então, de onde surgirá o avivamento? Do oeste. Cavalgaremos este caminho outra vez. E para esse novo avivamento, esse despertamento espiritual no meio do cristianismo, virá do oeste um cavaleiro num cavalo branco. E quando nos fala de um cavalo, está nos falando de um poder. Porque uma besta representa um poder. Cavalgaremos este caminho outra vez. Quer dizer que o ministério de Elias, operado pelo Espírito Santo em Elias o Tisbita, pela segunda vez recorreu o caminho em Eliseu, com uma dupla porção. Pela terceira vez recorreu o caminho novamente, esse caminho ministerial em João Batista. Pela quarta vez recorreu o caminho no reverendo William Branham, e o reverendo William Branham disse, recorreremos outra vez. Pela quinta vez o ministério de Elias estará aqui na terra sendo operado pelo Espírito Santo. Porque o ministério de Elias é de uma das duas oliveiras do capítulo 11 do Apocalipse e do capítulo 4 do livro de Zacarias, versículos 11 ao 14. E as duas oliveiras são os dois ungidos que estão diante da presença de Deus. Isto é certo. Tão logo. E aqui a tradução não está muito bem. Tão logo como estejamos quase prontos, vem vocês, é uma promessa. O ministério de Elias será recorrido pela quinta vez, junto com o ministério de Moisés. Por esse motivo, foi que o reverendo William Branham disse que os milagres estarão sob Moisés e Elias. E para a igreja é
es la venida del Señor. a vinda do Senhor. Página 136. E na página 136 do livro de citações, Párrafo 1208. no parágrafo 1208, para não lermos muito, vamos ler só a resposta. Ele disse: agora, chuva tardia, 144 mil judeus? Não. Isto será quando Elias e Moisés. Ali será onde os milagres terão lugar. As coisas que as pessoas estão buscando, os pentecostais pelos milagres. Porém, onde isso terá lugar será sob Moisés e Elias. Só devemos esperar a vinda do Senhor. Somente esperem. Guardem as suas lâmpadas acesas, todas completamente cheias de azeite. Orem a cada hora, não a cada dia, mas a cada hora. Somente guardem-se preparados, estejam prontos, sejam doces e vigiando. Ou seja, que estejam preparados, estejam prontos para a vinda do Senhor. E certamente, para vê-lo, para serem transformados e levados com ele à ceia das bodas do Cordeiro. E aparentemente aqui, como que uno pierde de vista el cuadro, pero parece que a pessoa perde de vista o quadro. Mas vamos voltar a tomar o quadro. Vamos tomar um quadro claro. Aqui na página 129, parágrafo 1150, onde ele disse: agora, tão logo como esta igreja, e seja conhecido o mistério do sétimo selo, os judeus sejam chamados pelo ministério da sétima trombeta, que são dois profetas, Elias e Moisés, e eles regressem. Aí será onde os pentecostais estarão todo enredados. Eles esperam que algo aconteça, e a igreja se foi. E isso é aos judeus. E ainda aqui não tomamos o quadro completo. Porém, vamos vê-lo claro. Aqui, na página 130, no parágrafo 1164, ele disse: recordem que os que estiverem vivos e que fiquem, não impedirão aos que estão dormindo, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de tocar, e esta última trombeta, como o último selo, será a vinda do Senhor. Tocará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Viram? E essa última trombeta, ou seja, a sétima trombeta, como o sétimo selo, será a vinda do Senhor. Agora vamos passar à página 149. No parágrafo 1333, ele disse: recordem que os que vivem e restem e fiquem, não impedirão os que dormem, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de tocar. E essa última trombeta, como o último selo, será a vinda do Senhor. Ela tocará. E os mortos em Cristo se levantarão primeiro, só descansando até este tempo. E aqui nos disse: e esta última trombeta como o último selo. O que será? A vinda do Senhor. É porque o Filho do Homem virá com quê? Com seus anjos.
E esses são os ministérios dos anjos que chamam e de ajuntam los judíos, os escolhidos dentre os judeus, os 144 mil hebreus, 12.000 12.000 de cada tribo. página 104, E nas páginas 458 e 459, aqui no final da página 458 do livro dos selos, ele disse: então será entre o sexto e o sétimo selo quando ele chamará essa gente, as quais foram mencionadas por Cristo em São Mateus capítulo 24, versículo 31. Quando a trombeta soe, será a trombeta será a trompeta das duas testemunhas da era da graça para os judeus. Soe uma trombeta. Vamos ver mais claro aqui em São Mateus 24, 31. Soa uma trombeta. E ele enviará seus anjos, não somente um, mas dois, com grande voz de trombeta. E o que é? Quando Deus fala, se ouve o som de uma trombeta. Sempre foi assim a voz de Deus, chamando para a batalha. Deus está falando. Esses dois anjos vêm com o som da trombeta. E notem bem, mas nos dias da voz do sétimo anjo, soa a trombeta. Nos dias da voz do primeiro anjo, soou a trombeta. Nos dias da voz do segundo anjo, soou uma trombeta. E assim foi quando ele mandou cada um deles. Mas, quando foram anunciados os selos, todos estavam juntos numa grande ceia divina para chamar um grupo de pessoas. E houve o som de uma só trombeta. E foram abertos os 7 selos. Ele está reunindo seus judeus escolhidos dos 4 ângulos da terra. Aqui nós podemos ver que há uma relação da vinda do Senhor com as 2 oliveiras e com a igreja do Senhor Jesus Cristo do último dia e os judeus. Da mesma forma como Cristo, o sol, que saiu pelo leste, da mesma forma como o sol literal sai pelo leste e se põe no oeste. Assim nós podemos ver que Cristo, sendo o sol de justiça, sendo a luz do mundo, ele surgiu pelo leste, pela terra de Israel, no Oriente Médio. E ele teve um recorrido desde Israel, passando a Ásia Menor entre os gentios, depois passando a Europa em 5 eras, em 5 etapas, depois passou pela América do Norte, para a 7ª etapa da sua igreja. E o oeste corresponde ao continente americano, que consta da América do Norte, do Caribe, da América Latina e dos demais países latino-americanos. É no oeste onde o sol se põe. É no oeste onde estará a última parte ou a última etapa da igreja do Senhor Jesus Cristo. Sempre que há uma etapa, um despertamento, um avivamento espiritual, daí depois se estende para as outras nações. O avivamento espiritual que o reverendo William Branham disse que o trará esse cavaleiro que virá num cavalo branco, em um poder que é o poder da palavra criadora, a palavra de Deus, o Verbo,
vemos que esse avivamento impactará também a Israel. Será el cumplimiento de la tercera etapa que dice el reverendo William Branham que será Esse será o cumprimento da terceira etapa, los que van a ser transformados. de que o reverendo William Branham disse que será para a noiva, para os que serão transformados, para as virgens prudentes, para as virgens insensatas, ou seja, para os crentes que não tinham o azeite, o Espírito Santo, os crentes professantes, e também para o mundo. Israel verá essa manifestação e então dirá: este é o que nós estamos esperando. Porém, ele vem por sua igreja. Isso foi o que disse o reverendo William Branham aqui na página 57 do livro dos selos, em espanhol. Ele disse: e vi outro anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem, e o arco celeste sobre a sua cabeça. Virá vestido de uma nuvem. É a nuvem de luz, a coluna de fogo que apareceu para Moisés numa sarça que ardia, mas que não se queimava, não se consumia. No capítulo 3 do livro do Êxodo. Porém, se você observar bem, notará que esta pessoa é Cristo, porque mesmo no Antigo Testamento, ele foi chamado o anjo do pacto. E ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Aqui ele diz que vem diretamente para quem? Para os judeus. Bem, continuando, e seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Se lembram do anjo do capítulo 1 do Apocalipse? Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro. Ele é um mensageiro a Israel. Você viu? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Então o mensageiro Israel vem pela igreja. É Cristo na sua vinda para ressuscitar os mortos, que virão com ele na sua vinda, ressuscitá-los em corpos glorificados e transformar os crentes em Cristo vivos e logo levá-los com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Aqui está todo o mistério da segunda vinda de Cristo. Porém, não podemos falar muito desse mistério, porque esse mistério será aberto conforme a visão que o reverendo William Branham teve sob a terceira etapa, que ele mencionou que será uma etapa da manifestação divina, que será realizada numa grande tenda catedral, que foi mostrada, onde a presença dessa coluna de fogo, dessa luz, estará presente. O anjo que o acompanhava estará presente. Consequentemente, o reverendo William Branham também disse que ele desceu, porque ele estava no alto, ou seja, estava parado no ar, assistindo tudo que se passava nessa grande tenda catedral. A pregação, o chamamento, as pessoas se convertendo a Cristo e depois também se orou pelos enfermos. E ele viu tudo o que sucedia ali. Era uma manifestação de Deus, por meio do seu Espírito, nessa terceira etapa. Desse avivamento que está prometido para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para este tempo final. Portanto, é importante que nós saibamos, que conheçamos estas coisas. Vejam o que o reverendo William Branham disse que os judeus dirão. Na página 22 do livro de citações, parágrafo 176.
E ali estão essas duas testemunhas, ou seja, as duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias. E quando eles atormentem o mundo com as suas pregações, e reúnam outra vez aos judeus, trazendo-os ao arrependimento, trazendo-os outra vez para que creiam, quando eles vejam Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão: olha, este é o Deus a quem esperávamos. Este é Ele. Porém, Ele não vem por eles, vem por sua noiva. E mais abaixo ele diz: quando o Senhor Jesus Cristo vier por sua noiva e eles o vejam, dirão: este é o que temos esperado, ali está Ele. Ele se levantará com saúde em suas asas. Isto é o que está relacionado à segunda vinda de Cristo, quando Israel terá um despertamento espiritual, um avivamento espiritual. Deus derramará do seu Espírito sobre todos esses escolhidos hebreus, 144.000, 12.000 de cada tribo. É uma promessa divina, da qual Cristo falou, ao dizer: e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, e ajuntarão seus escolhidos dos quatro ventos, desde uma extremidade do céu até a outra. Esses escolhidos são 144.000 hebreus. E para os crentes em Cristo há um recolhimento neste tempo final. Serão ajuntados para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Porém, os 144.000 não serão transformados, nem raptados para irem à ceia das bodas do Cordeiro, senão que eles passarão pela grande tribulação, serão martirizados, morrerão na grande tribulação. Porém, no final da grande tribulação, serão ressuscitados para estarem com Cristo e sua igreja, no reino milenar de Cristo. A obra de Jesus ao entrar em Jerusalém. Cada ano, e muitas vezes no ano, nos lembramos dessa entrada de Cristo em Jerusalém. E assim não nos esqueçamos desse evento tão importante, que deve ser de ensinamento para não cometermos o mesmo erro que foi cometido na primeira vinda de Cristo, quando o rejeitaram. O cristianismo deve ter conhecimento desta parte histórica, para que não cometa o mesmo erro que Israel cometeu há 2000 anos atrás. O reverendo William Branham disse que a vinda do Senhor será simples. Portanto, esperemos algo simples ante a vista humana, porém grande diante da vista de Deus. Será Deus cumprindo o que Ele prometeu fazer neste tempo final. É assim como nós o reconheceremos. Ele, estando cumprindo cada uma dessas promessas que Ele fez para este tempo final, para a sua igreja.
e em seguida para o povo hebreu. Ninguém mais poderá cumprir essas promessas, dessas coisas que foram ditas que Cristo fará em sua segunda vinda. Foi por isso que Cristo disse: vigiai. E vigiar pelo quê? Pela vinda do Senhor, para o tempo correspondente. O povo de Deus, todo o tempo, tem de estar vigiando pela vinda do Senhor. E que não nos passe por cima, como passou há 2000 anos atrás, por cima daquele povo, daquele tempo. Porque sobre quem isso passe por cima, perderá a bênção de Cristo que Ele tem para o seu povo, para este tempo final. Nas obras que Cristo esteve fazendo, quando Ele entrou em Jerusalém, mostrou pelas suas obras quem Ele era. Ele dizia: se vocês não creem em mim, creiam nas obras, porque elas dão testemunho de mim. E quais eram as obras que Ele fazia? Cumprir o cumprimento do que Deus havia prometido que o Messias faria na sua primeira vinda. Essas obras eram as que davam testemunho de quem Ele era. Por isso, Ele dizia: esquadrinhais as Escrituras, porque elas dão testemunho de mim. Esquadrinhai as Escrituras, porque a vós vos parece que nela tendes a vida eterna, e elas são as que dão testemunho de mim. Portanto, as Escrituras, sendo cumpridas sob o ministério de Jesus, davam testemunho de que Jesus era o Messias, porque ninguém mais podia cumprir essas Escrituras. Era Deus em e através de Jesus, cumprindo a sua palavra prometida, suas promessas para aquele tempo. Assim será para este tempo final. Portanto, vigiai e orai, para que sejais tidos por dignos de evitar todas essas coisas, esses juízos divinos que virão, que cairão sobre a terra na grande tribulação, e estarem em pé diante do Filho do Homem. Estarem em pé diante do Senhor em sua vinda para o tempo final. Tudo será simples. Nós o veremos cumprindo o que Ele prometeu que faria neste tempo final. Nós o veremos tocando a trombeta final. O veremos abrindo o mistério do sétimo selo. O veremos cumprindo cada promessa que Ele fez para este tempo final. E depois o veremos nos transformando a todos nós neste tempo final. E esse será o sinal maior. Mas antes disso, temos de crer em todas as promessas que foram feitas para Deus cumpri-las neste tempo e vê-las na medida em que sejam cumpridas. Recordem que Cristo lhes abriu o entendimento para que entendessem o quê? As Escrituras. Abriu-lhes as Escrituras e lhes abriu o entendimento para compreendê-las. Que Deus nos abra as Escrituras neste tempo final. Também nos abra o entendimento para entendê-las e o nosso coração, a nossa alma, para recebê-las e crer nelas de todo o coração. A obra de Jesus, ao entrar em Jerusalém, está a Jerusalém terrena, mas também está a Jerusalém celestial. Está
a Sião terrena e está espiritual, a Sião espiritual, la iglesia a igreja del Señor. do Senhor Jesus Cristo. Y ahí lo vamos a dejar E vamos deixar isso aí, porque en la iglesia del Señor Jesucristo, é na igreja do Senhor Jesus Cristo a donde Él ha prometido que vendrá en su segunda venida, que Ele prometeu que virá em sua segunda vinda. cumpliendo lo que Él prometió. E é porque La promesa es que Él vendrá estaremos vendo-o cumprindo o que Ele prometeu. A promessa é de que Ele virá e transformará os nossos corpos, Filipenses capítulo 3, nossos corpos mortais, 21, por corpos incorruptíveis. Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 ao 21. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 11 ao 18. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, do versículo 49 ao 58. E carta aos Romanos, no capítulo 8, do versículo 14 ao 39 também, onde nos fala da redenção do corpo, ou seja, a adoção, a redenção do corpo, onde, ao redimir o nosso corpo, nós obteremos um corpo novo e glorificado. E para isso é que Ele batiza com Espírito Santo e fogo aos que o recebem como Salvador, que são selados com o selo de Deus vivo, o selo do Espírito Santo. E nos diz: não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Quer dizer, para o dia em que nós seremos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 30, e também no capítulo 1, do versículo 10 ao 14. Assim, temos grandes e maravilhosas promessas para este tempo final, as quais Cristo estará cumprindo na sua vinda, assim como cumpriu suas promessas para cada etapa da sua igreja. Portanto, quando nos perguntamos o que Cristo estará fazendo quando vier por sua igreja, o que Ele estará fazendo é o que Ele disse, o que Ele prometeu que fará. As promessas feitas que Ele cumprirá na sua vinda serão as obras que Ele estará realizando, assim como as obras que Ele realizou lá há 2000 anos atrás foram as obras que estavam prometidas para a sua primeira vinda. E Ele disse para os seus discípulos: bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem, porque muitos dos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Eles estavam vendo o Messias lhes falando, estavam vendo e ouvindo o Messias lhes falando a palavra prometida para aquele tempo, e lhes mostrando o que Ele faria para a realização da redenção de Israel e para a redenção da sua igreja. Assim, para o último dia, Israel o verá e dirá: este é o que nós estamos esperando, porque ele virá como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, conforme o capítulo 19 do Apocalipse, do versículo 11 ao 21, e no capítulo 22, no versículo 16, onde ele disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos dar testemunho destas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a estrela resplandecente da manhã.
de tal modo que ele virá como leão, como nos mostra no capítulo 5 do Apocalipse, quando o ancião disse para João: João, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, o qual prevaleceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos, para tomá-lo e desatar seus 7 selos. Isto é o que ele fará no céu, e depois o trará à terra no capítulo 10 do Apocalipse para a sua igreja, entregando-o a algum instrumento, ao instrumento que ele tiver, para que o dê a conhecer a sua igreja. E aí nos deteremos, porque não convém abrir mais este mistério. A obra de Jesus ao entrar em Jerusalém. Vimos a obra que ele realizou, as obras que ele fez, a obra da redenção na cruz do Calvário, que foi a maior que Cristo realizou na sua primeira vinda. E se há aqui alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isso nesses momentos. Estaremos orando por você, para que Cristo lhe receba no seu reino, lhe perdoe e lhe limpe de todo o pecado com seu sangue. Você seja batizado na água no seu nome, Cristo te batize com Espírito Santo e fogo, e produza um novo nascimento em você, para o qual você já pode passar até aqui na frente, e nós estaremos orando por você. E vocês nos demais países podem passar aí na frente para que recebam Cristo como Salvador. As pessoas que ainda não receberam, para que fiquem incluídas na oração, que nós estaremos fazendo por todas as que estão recebendo nas diferentes nações. E as crianças de 10 anos em diante também podem recebê-lo como Salvador. Podem chegar até aí na frente para que fiquem incluídas na oração que estaremos fazendo. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão recebendo Cristo como Salvador nas diferentes nações. Com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo e nossos olhos fechados. Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo com todas essas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino e lhes dê a vida eterna por meio de Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração, os que estão recebendo Cristo como Salvador nas diferentes nações. Pai Celestial, Senhor Jesus Cristo, eu venho a Ti, crendo na Tua primeira vinda, crendo no Teu nome como o único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que nós podemos ser salvos, crendo na Tua morte na cruz do Calvário, como o único sacrifício da expiação pelos nossos pecados, e reconhecendo que sou pecador e que necessito um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em Ti, Te recebo como meu único e suficiente Salvador, Te rogo que me perdoes, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água no Teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino. Torne uma realidade a salvação que ganhastes para mim na cruz do Calvário.
eu te rogo, no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês que receberam Cristo como Salvador nesses momentos, nas diferentes nações, me dirão: eu quero ser batizado na água, no nome do Senhor, o mais rápido possível. Porque Cristo disse: quem crer e for batizado será salvo. O batismo na água não tira os pecados, senão o sangue de Cristo, nosso Salvador. Porém, o batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo. De modo que é importante ser batizado conforme o mandato de Cristo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O próprio Cristo foi batizado por João Batista para cumprir toda a justiça. E, se Cristo foi batizado para cumprir toda a justiça, muito mais nós necessitamos de sermos batizados na água no nome do Senhor, quando nós o recebemos como nosso Salvador, para que Ele nos batize com o Espírito Santo e fogo e produza o novo nascimento na pessoa. Quando a pessoa recebe Cristo, ela morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas batismais, simbolicamente ela está sendo sepultada. E quando a levanta das águas batismais, ela está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna com Cristo no seu reino eterno. No batismo na água, a pessoa se identifica com Cristo, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Por isso é que é tão importante o batismo na água no nome do Senhor, para todos aqueles que o recebem como seu único e suficiente Salvador. Assim foi, desde o tempo dos apóstolos até hoje. E ainda continua sendo igual. É uma ordem divina para Deus produzir o novo nascimento na pessoa. Porque quem não nasce da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vocês podem ser batizados. Todos os que vieram aos pés de Cristo nessa ocasião, que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo, produz um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. E nestes momentos, deixo aqui o reverendo José Benjamin Pérez para continuar e finalizar. Depois estarei na outra atividade desta tarde, a qual o reverendo José Benjamin Pérez lhes lembrará. E deixo em cada país o ministro correspondente para que mostre aos que receberam Cristo como Salvador nesses momentos como devem fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos continuem passando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo. E uma feliz semana de Semana Santa, a Semana Maior, a semana mais importante de todas. Que Deus lhes abençoe grandemente, que lhes guarde
lhes abra as Escrituras, lhes abra o entendimento e o coração, para que entendam e creiam na palavra de Deus para este tempo, no qual nos correspondeu viver. Que Deus lhes abençoe e guarde. E aqui com vocês, o reverendo José Benjamin Pérez, e em cada nação, o ministro correspondente.